Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Nos últimos meses nós temos estado a estudar o Evangelho de Lucas, o relato do Evangelho feito por Lucas, e nós hoje vamos continuar então com esse estudo e vamos chegar ao capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar os acontecimentos que tiveram lugar a seguir àquilo que ficou registado e conhecido como a última ceia, a última celebração da ceia pascal que Jesus teve com os seus discípulos. E vamos estudar os acontecimentos que dão início à parte final do ministério de Jesus com a sua prisão, com o seu julgamento e depois com a sua crucificação e ressurreição e mais tarde com a ascensão. O título da nossa lição de hoje é Disposto, e nós hoje vamos falar sobre estar dispostos a cumprir a vontade de Deus, mesmo que essa não seja a nossa vontade e mesmo que esse não seja o nosso desejo, estarmos dispostos a estar debaixo da autoridade de Deus. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Então, nós vamos ver desde o capítulo 21 até ao capítulo... desde o versículo 21... Está difícil, não é? Vamos ver desde o capítulo... no capítulo 22, desde o versículo 41 até ao versículo 53. Lucas 22, 41 a 53. E vamos, como é normal, dividir o nosso texto em três partes. Primeiro, os primeiros versículos de Lucas 22, 41 até 46. Depois, Lucas 22, desde 47 até 50. E depois, Lucas 22, de 51 até 53. No final, nós vamos fazer uma aplicação pessoal e um desafio pessoal para pormos em prática, para podermos aprender a pôr em prática esta informação e este estudo na nossa vida. Antes de começarmos, vamos pedir a Deus que nos possa orientar neste momento. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós te agradecemos por estes momentos e te agradecemos agora por podermos usufruir destes meios que colocas à nossa disposição para podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que possas acompanhar-nos e que possas dar-nos corações ensináveis para que possamos aprender a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, como disse, dividir o nosso texto em três partes e os primeiros versículos, a primeira parte, começa precisamente no versículo 41 até ao versículo 46 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estar a usar a Bíblia, a tradução Almeida 21, das edições Vida Nova. Diz assim o texto. E Jesus afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor transformou-se em lágrimas. Transformou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, a partir do versículo 41, nós vemos que o relato de Lucas começa com Jesus indo com os seus discípulos do monte da ceia, do sítio onde tomou a ceia, para o Monte das Oliveiras. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, especificam que ele foi para um jardim chamado Jardim do Getsemane. Um jardim no Vale de Quidron, na base do Monte das Oliveiras. E isto aconteceu logo a seguir à última ceia e era também um lugar que era costumeiro, que era normal ser usado pelo Senhor Jesus com os seus discípulos. O texto começa por dizer-nos que ele se afastou uma curta distância. Isso tem a ver também com a indicação do afastamento e do peso emocional que estava presente naquela situação. Jesus estava efetivamente sozinho, ele estava isolado. Mais ninguém poderia estar com Jesus naquele momento, porque mais ninguém podia compreender aquilo que estava a acontecer e que estava a ser feito. E ninguém podia acompanhar Jesus na realização daquela tarefa. Por isso é importante esta informação que ele se afastou um pouco e é importante Lucas ter-lo explicado no texto para nós hoje. Mas aqui nestes versículos, há aqui três aspectos que merecem a nossa atenção. O primeiro tem a ver com o discipulado. Jesus, depois da ceia, foi para o jardim.
O que é que os seus discípulos fizeram? Seguiram o Mestre, foram também para o jardim. O discipulado destes homens, que nós agora conhecemos como os discípulos de Jesus, não foi feito, perdoem-me aqui a comparação, por correspondência. Não foi um mero curso por correspondência. Foi presencial, intensivo e presencial. 3 anos intensivos e presencial. Eles estavam onde o Mestre estava, eles estavam onde o Mestre estava, eles faziam como viam o Mestre fazer e faziam aquilo que o Mestre dizia para eles fazerem. Jesus era o modelo e eles aprendiam ouvindo, vendo e depois fazendo. Se nós como cristãos, e cristãos quer dizer imitadores de Cristo, não é? Se nós como cristãos dizemos que somos discípulos de Cristo, discípulos de Jesus, então nós temos que aprender com Ele. Nós temos que estar onde Jesus está. E estar onde Ele está quer dizer passar tempo em intimidade com Ele. Quer dizer passar tempo em proximidade com Ele, ou ouvi-lo. E como é que o podemos ouvir? Lendo a sua palavra. Como é que podemos aprender com Ele? Lendo aquilo que Ele diz. E isso faz toda a diferença para quem quer verdadeiramente ser discípulo, para quem é verdadeiramente discípulo. O segundo aspecto é a oração. Marcos diz-nos que Jesus estava angustiado e Mateus salienta a tristeza de Jesus naquele momento. E o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 26, 38, que estava angustiado ou triste ao ponto de morrer. O que é que ele fez nesse momento? Orou. Dobra os joelhos e ora. Ajoelhou-se para orar. Aqui há também uma diferenciação grande entre a postura tradicional dos judeus que se levantavam para orar, numa atitude de arrogância e de prepotência, e a atitude de Jesus, de dependência do Pai e de submissão à autoridade do Pai, ajoelhando-se perante aquele que tinha autoridade e que era o autor do plano que ele estava a cumprir. Nós já passámos por situações muito difíceis. Eu, de certeza que aqueles que estão a ouvir e a ver este vídeo também já passaram situações mesmo muito complicadas. Mas creio que não estou a exagerar e não estou a mentir se disser que cada um de nós nunca passou por aquilo que Jesus estava a passar. No entanto, aquilo que ele fez deve servir de exemplo para nós. Estando a passar por um problema pelo qual nunca nenhum de nós passou nem passará, onde é que ele buscou? Qual foi a fonte que ele buscou? A fonte de consolo, de orientação, de força? Foi o Deus. Diretamente do Pai. Ele mostrou-nos onde é que nós devemos recorrer, ou a quem é que nós devemos recorrer quando atravessamos problemas, quando atravessamos dificuldades, sejam elas de que âmbito for. Devemos obedecer e recorrer a Deus. A terceira coisa, o terceiro ponto, é então a obediência, o discipulado, a oração e a obediência. Quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, nós não estamos em oração, nós não estamos a fazer nada de errado. Pelo contrário, é bíblico, é uma das instruções bíblicas que nós temos. E o apóstolo Paulo escreveu isso e explicou isso aos Filipenses, em Filipenses 4:6, que diz para nós apresentarmos os nossos pedidos a Deus. Agora, a questão é quando as nossas expectativas não vão de encontro ao plano e à vontade de Deus. Quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, nós estamos à espera que Deus haja de acordo com aquilo que nós pedimos. Sabemos que Ele tem a autoridade, sabemos que Ele tem o poder, e então nós apresentamos perante Ele os pedidos de oração, não que Ele não os conheça, Ele já os conhece, já sabe, mas nós colocamos nas mãos dEle para que Ele possa resolver, vamos dizer assim. Agora, vamos imaginar a situação em que a vontade de Deus e o plano de Deus não é que a resolução daquele problema ocorra como nós gostaríamos ou como nós esperamos. Quando a vontade de Deus é diferente das nossas expectativas. E era o caso aqui. Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. O que ele gostava era que Deus efetivamente afastasse de Jesus aquele cálice. Mas há uma palavra que faz toda a diferença, é a palavra todavia. Nós podemos também substituir por no entanto, ou apesar disso. Todavia, diz o Senhor Jesus na mesma frase,
Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A preocupação dele e o desejo dele era que a vontade de Deus fosse cumprida, mesmo que fosse diferente da sua própria vontade. E como cristãos, nós temos de entender que é isso que Deus espera de nós, porque foi isso que o seu Filho, Jesus, nos ensinou. Nós devemos pedir para que a vontade dele, não a nossa, mas a vontade dele, seja concretizada e seja feita. O soberano, o poder, aquele que tem o poder, aquele que tem a autoridade é Deus, não somos nós. Nós não determinamos nada. Nós não decidimos nada. Nós não tomamos posse de nada. Nós somos filhos e, além de filhos, somos servos. E esta é uma lição que nós, como crentes, temos que aprender e temos que perceber. É que a nossa oração não apresenta a nossa vontade a Deus, porque Ele já a conhece. Mas, através da oração, nós podemos conhecer e deixar que Deus molde o nosso coração e podemos conhecer a sua vontade para a nossa vida. Depois, diz-nos também aqui o texto que um anjo apareceu para consolar Jesus. É uma coisa que não nos deve surpreender, porque já em Mateus 4 também nós vemos que os anjos, após a tentação lá no deserto, os anjos vieram para socorrer Jesus e para consolar Jesus. Agora, aqui a questão é que Jesus precisava mesmo daquele consolo e precisava mesmo daquele fortalecimento e daquele apoio. E Deus estava lá, através dos seus anjos, para dar esse apoio e para dar esse fortalecimento. Lembremos que aquilo que estava a acontecer é que Jesus estava tão angustiado e estava a orar tão intensamente e estava tão emocionalmente envolvido com o que estava a acontecer que o seu suor se tinha transformado como gotas de sangue que caíam, que pingavam no chão. E o apoio que Deus deu foi dado através dos anjos que enviou, do anjo que enviou para consolar Jesus e que efetivamente o consolava enquanto ele orava. Depois de Jesus orar, Jesus levantou-se, pronto, fortalecido pelo anjo e pronto para aquilo que vinha a seguir. Jesus foi fortalecido na oração através do cuidado de Deus ministrado pelos seus anjos. Vocês já imaginaram, já viram aquilo que nós estamos a perder quando nós não levamos a Deus os nossos problemas? Quando nós procuramos outras soluções, outras fontes de solução, outras fontes de conforto, outras fontes de apoio? Enquanto Jesus orava, os seus discípulos estiveram a dormir. Diz-nos o texto que quando Jesus se levantou, depois de ter orado, e que foi ter com os discípulos, encontrou-os dormindo. Ok. O cansaço devia ser grande, todo o stress dos dias anteriores e toda a emoção dos dias anteriores devia ter deixado os discípulos totalmente cansados e abatidos. No entanto, perante os problemas que se avizinhavam, perante as situações difíceis que estavam a chegar, Jesus procurou força, sabedoria e consolo em Deus. E por isso estava pronto. Os discípulos não. Eles dormiram. E por isso não estavam prontos. Depois, na segunda parte, então, versículos 47 até 50, diz assim: Enquanto Jesus falava com os discípulos, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que estava a acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós vamos olhar aqui para estes versículos, são 4 versículos, e vamos olhar sobre duas perspectivas diferentes. De um lado, a perspectiva da atitude de Judas e do outro lado, a perspectiva da atitude dos apóstolos, ou dos discípulos, aliás, ainda não apóstolos, dos discípulos. E porquê? Porque elas são totalmente opostas, não podem estar mais distantes uma da outra. De um lado, aquele que se dizia amigo, mas que afinal veio-se a revelar que não era amigo e era um traidor, um inimigo, e por outro lado, aqueles que se diziam amigos e que efetivamente eram amigos ao ponto de estarem prontos a partir para a luta para salvar o seu mestre. Totalmente oposto. Então, vamos ver a atitude de Judas primeiro. Judas veio com a multidão.
não é? Veio cercado. E o texto diz-nos que ele trazia os principais dos sacerdotes e os soldados do templo e tudo para levar Jesus, para prender Jesus. E nós não nos podemos esquecer que Judas tinha estado com Jesus na última ceia, na famosa última ceia, e Jesus tinha-lhe dito para que ele se despachasse a fazer aquilo que tinha para fazer. E ele abandonou a refeição nesse momento. E ele tinha recebido 30 moedas de prata, dadas pelos sacerdotes, para trair Jesus. É interessante ver que até porque o homem que era entre os 12 o responsável pela gestão da bolsa foi aquele que acabou por trair Jesus, trair o mestre, precisamente por dinheiro. O homem do dinheiro serviu mais o dinheiro do que o seu mestre. E ele tinha planeado, nós lemos em Mateus 26, 48, ele tinha planeado identificar Jesus com um beijo. E era normal. Um beijo naquele momento, naquela cultura, era utilizado como uma saudação, até como um gesto de despedida, mas sempre com um cariz carinhoso. Mas neste momento, esse cariz carinhoso foi substituído pela traição e pela inimizade. O facto de ele ter estado com os 12, de ele ser um dos 12, do círculo mais restrito, mais chegado, mais íntimo de Jesus, torna este momento ainda mais dramático e, perdoem-me aqui a expressão, ainda mais horrível de ver e, certamente, de viver, e dá mais intensidade ao momento. Na outra ponta, nós temos então os discípulos. Os discípulos prepararam-se para se defender quando viram, e para defender o mestre, quando viram que aquela multidão chegava. E eles perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? No versículo 38, que nós não lemos, mas que está anterior ao texto que nós começámos a ler, eles apresentaram 2 espadas a Jesus e perguntaram se eram suficientes. E Jesus tinha dito sim, são suficientes. E eles perguntaram agora. Porque eles perceberam, ou pensaram, que agora é que era o momento para usar aquelas espadas que Jesus tinha dito que eram suficientes. Devemos atacar com as espadas? E sem esperar a resposta de Jesus, o que é que eles fizeram? Um deles, que nós sabemos pelos outros relatos, que era Pedro, um deles cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Por um lado, nós podemos olhar para a atitude dos discípulos e ter até algum orgulho e concordar com a atitude deles. Eles estavam a fazer aquilo que era esperado que um discípulo dedicado fizesse pelo seu mestre. Afinal de contas, eles estavam a defender o seu mestre. Mas nós também podemos olhar para a atitude deles e condenar a atitude deles. Primeiramente porque nós vimos que eles fazem a pergunta e não esperam resposta. Um verdadeiro discípulo não age sem o mestre lhe dizer. Ele é obediente ao mestre. Um verdadeiro discípulo só age dentro do âmbito da instrução que o mestre lhe dá. Não foi isso que aconteceu. O mestre não tinha dado nenhuma resposta, não tinha dado nenhuma instrução. E ainda assim eles agiram. Então, eles acharam que Jesus precisava de defesa. E não podiam estar mais errados, não é? Jesus não precisava de nenhuma defesa. Afinal de contas, tudo estava a acontecer como era suposto acontecer. Tudo estava a acontecer de acordo com o que estava planeado. Não era preciso nenhuma intervenção deles. E a segunda coisa é que, ou o segundo aspecto interessante nesta postura dos discípulos, é que eles achavam que podiam, com táticas e com meios e com armas deste mundo, defender o seu mestre. Mas nós lembramos as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, em Efésios 6:12, e ele diz muito claramente que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí é que está a nossa luta. Não contra outras pessoas, não cortando orelhas, não ferindo outras pessoas. A nossa luta é diferente. E depois chegamos ao ponto 3. E no ponto 3, nós lemos então desde o capítulo, do versículo 51 ao versículo 53. E então diz assim Jesus, quando viu Pedro a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, disse Jesus: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais dos sacerdotes, aos guardas do templo e aos vários líderes religiosos que estavam à sua procura: vieram com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido? Mas todos os dias eu estava no templo e não me prenderam. Mas esta é a vossa hora, esta é a hora do poder das trevas.
Então, depois do servo do sumo sacerdote ter ficado sem a orelha, Jesus repreendeu os seus discípulos e disse: basta, deixem-nos. Ele não precisava e ele não queria. A verdade é que ele não queria que os seus discípulos o defendessem pela força física por um motivo simples. Porque ele não queria impedir tudo aquilo que estava em andamento. E o que estava em andamento era a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus pelos principais dos sacerdotes, o julgamento por Pilatos, a tortura, o martírio, a crucificação. Para quê? Para que depois da crucificação pudesse vir a ressurreição. E aí ele pudesse cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. E se os seus discípulos agissem defendendo e impedindo que aqueles homens prendessem Jesus, o plano de Deus ficaria desabilitado, ficaria em causa. E o que Jesus queria era cumprir o plano de Deus, mesmo que isso significasse dificuldades para ele. Então Jesus curou a orelha do servo, e isso para nós não é nenhuma surpresa, afinal de contas nós lemos várias vezes que Jesus fez milagres, curando não só partes do corpo, fazendo curas físicas, como também curas espirituais, e revertendo até os efeitos do pecado na vida daquelas pessoas. Mas o que é interessante aqui vermos é que aqueles discípulos estavam dispostos a matar alguém por quem Jesus estava pronto a morrer. E eu vou repetir. Aqueles discípulos estavam dispostos a matar os homens que vieram prender Jesus. Mas o próprio Jesus estava disposto a morrer por essas pessoas. Os discípulos estavam dispostos a matar alguém por quem Jesus estava disposto a morrer. Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos. Nós lemos isso em Mateus 5. E nós vamos ler mesmo, desde o versículo 38 até ao versículo 47. Mateus 5, 38 a 47. Diz assim: ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. E se alguém quiser pleitar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que te disser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre bons e sobre maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que galardão é que esperam ter? Não fazem também isso os publicanos? E se saudarem unicamente os vossos irmãos, o que é que fazem de mais? Não é isso também que fazem os publicanos? Jesus não estava a dar uma instrução, quando ele disse estas palavras, não estava a dar uma instrução que ele não tivesse disposto a cumprir. Ele não estava a dizer algo que ele não estivesse disposto a pôr em prática na sua vida. E quando aquele homem o veio dentro de um grupo para o prender, ele estava disposto a cuidar daquele homem, a zelar por aquele homem e a curar aquele homem. Isto é amor em ação, isto é amar o próximo, isto é mais do que amar o próximo, é amar o inimigo. Depois, nós vimos que Lucas identifica aquelas pessoas todas que vieram prender Jesus, os principais dos sacerdotes, os guardas do templo, os líderes religiosos, perdão, todos eles se tinham juntado para ir prender o Filho do Homem, ou, nas palavras de Jesus, o Filho do Homem, que é um texto ou uma expressão que já vem desde Daniel, que identificava o Messias, o prometido de Deus, aquele que havia de vir. Jesus repreendeu-os porque eles o trataram como um salteador, como um bandido, e foram da mesma forma que se ia prender um bandido ou um salteador. E Jesus, apesar de Jesus ter todo o poder para reagir naquele momento, apesar de Jesus ter todo o poder para simplesmente eliminar aquelas pessoas ou eliminar aquele momento, o que é extraordinário é que Jesus diz: mas esta é a vossa hora. Referindo-se
àqueles poderes que estavam por trás da ação daquele homem. E ao dizer isto, ele colocou-os no mesmo nível do maligno e no mesmo nível do poder das trevas. Ele diz: esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. As trevas iriam dominar por um pouco tempo, mas a luz da ressurreição iria brilhar por toda a eternidade. Naquele breve momento trágico, Deus permitiu que as forças do mal cumprissem a vontade de Deus e o plano de Deus. Até essas forças do mal estavam debaixo da autoridade de Deus e elas estavam, mesmo sem querer ou até mesmo sem saber, estavam a ser usadas como instrumentos de Deus para cumprir o plano de Deus. Apesar de parecer que Deus estava a perder o controle, tudo estava no controle de Deus. Então, vamos resumir e vamos aplicar isto à nossa vida. Primeiro, os crentes devem submeter-se voluntariamente aos planos de Deus. A prioridade do crente é servir a Deus. A prioridade do crente é estar consciente da vontade de Deus e usar todas as suas forças para cumprir a vontade de Deus, tal como Jesus fez. Se somos imitadores de Cristo, imitemos ou imitemos Jesus também na concretização da obediência à vontade de Deus. Segundo, os crentes devem sentir-se privilegiados pela honra que é podermos servir a Deus. Deus não precisa de nós para nada. Deus tinha todo o universo criado quando nós chegámos aqui. Deus tinha todo o mundo criado e em funcionamento quando eu nasci. Ele não precisa de nós sequer para testemunhar. A Bíblia diz-nos que, se nós nos calarmos, as próprias pedras falarão. Portanto, apesar de Ele não precisar de nós para nada, Ele dá-nos a possibilidade de nós o podermos servir. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Estar ao serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é efetivamente um privilégio e uma honra. Depois, os crentes podem descansar e podem estar seguros que nada escapa à autoridade e ao plano e à vontade soberana de Deus. A palavra certa é vontade soberana de Deus. Mesmo quando tudo parece estar perdido, mesmo quando tudo parece estar fora do plano de Deus ou fora do controle de Deus, quando tudo parece estar tão mal, nós podemos ter a certeza que tudo está debaixo da autoridade de Deus. O texto bíblico diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Ou seja, tudo está a cumprir o seu plano, tudo está a cumprir-se de acordo com o seu plano. E isso para nós deve ser uma fonte de paz, de tranquilidade e de alegria. Portanto, irmãos, com este relato que Lucas faz em Lucas 22, no capítulo 22 do seu Evangelho, sobre a prisão de Jesus, nós devemos aprender que a vontade de Deus é soberana. E é a essa vontade que nós nos devemos submeter. Nós somos seus servos e temos o privilégio de podermos participar na concretização do plano de Deus. Na concretização do plano de Deus para a nossa vida, no plano de Deus para a vida da nossa família, da nossa cidade, do nosso país. É um privilégio tremendo. Agora, para isso, nós precisamos estar voluntariamente submissos à sua vontade e precisamos estar voluntariamente e conscientemente empenhados em cumprir a vontade de Deus, não a nossa, mas a vontade de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos e para a vida do nosso planeta, do nosso universo, tudo aquilo que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria e muita força e muita coragem para podermos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, para podermos secundarizar a nossa vontade e dar primazia à vontade de Deus, para podermos ter a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus, concretizando o seu plano, porque esse plano é o melhor. Não há outro plano tão bom como o plano de Deus. E nenhum outro vai dar certo
Nenhum outro vai ter os mesmos resultados. Nenhum outro nos vai levar ao céu. E o nosso desejo é que um dia, quando nos encontrarmos com Jesus, quando de frente a frente, seja daqui a um dia ou dois, seja daqui a 50 anos, nós estivermos frente a frente com Ele e Ele olhar para tudo aquilo que nós estivemos a fazer aqui, Ele nos diga: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração. Deus nos abençoe.